Samantha, agora com você. Os atos criminosos do dia 8 de janeiro podem ser considerados terrorismo? Então, Luciana, os atos de 8 de janeiro não podem ser considerados terrorismo. Porque o que a gente tem no direito penal? Não há crime, sem uma lei anterior que o defina. É a lei que vai definir o que é a conduta criminosa. E nesse sentido, a gente tem a lei antiterrorismo, que é a lei 13.260, que ela é bastante clara. O que ela define como terrorismo logo no seu artigo 2º? O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo perigo, pessoa, patrimônio, paz pública ou a incolumidade pública. Ou seja, os atos de 8 de janeiro não se encaixam na conduta legal prevista. Portanto, eu não posso denunciar ninguém que participou dos atos de 8 de janeiro como terroristas, juridicamente falando, porque eles estão fora desse tipo penal estabelecido. Por isso que a denúncia do Ministério Público em nenhum momento fala em terrorismo. Ele fala em depredação do patrimônio público, organização criminosa, atentado, violento contra o Estado Democrático de Direito, que está previsto em outra lei, mas eu não posso falar em terrorismo. Portanto, não se aplica. E veja que essa é uma lei anterior, é uma lei de 2016, portanto, anterior à gestão de Bolsonaro, e houve uma preocupação do Congresso Nacional em especificar quais são as condutas que são terroristas, ligadas à xenofobia, ao racismo, mas não à conduta do 8 de janeiro. Muito bem, Tardelli, os atos de 8 de janeiro podem ser considerados terrorismo? Nós temos uma lei que define os crimes de terrorismo, né? E eu sou muito técnico com isso, porque quando a gente começa a alargar conceitos de lei, a gente começa a perder a noção da legalidade. Os atos do 8 de janeiro foram atos antidemocráticos, visavam a quebra do regime democrático. Ninguém tem dúvida disso, existe tipificação para isso. Mas a minha querida Samantha, ela pontua a tipicidade da conduta. Eu acho que é de tipicidade que nós estamos falando. Num sentido popular, num sentido jornalístico, num sentido, vamos dizer, político, não estritamente jurídico, você pode até dizer que foi terrorismo. Mas no sentido técnico, jurídico, não dá para afirmar isso. Certo? Sem que você cometa grandes concessões que você não pode cometer de ampliar o conceito do crime. Certo? Sempre que a gente amplia o conceito de crime, em algum momento a gente acaba tropeçando nas próprias pernas. O conceito de crime é sempre muito restrito. Olha, o que é o crime de terrorismo? É aquilo especificamente, estritamente, que a lei está dizendo que seja. Certo? Fora disso, tudo que a gente começar a considerar e começar a largar, nós começamos a entrar numa zona de risco que a gente começa a percorrer o que eu acho que é um espaço de mutação legal, de mutação constitucional, de mutação que não vai chegar de jeito nenhum, muito embora todos gostemos de ser metamorfoses ambulantes, nós não podemos fazer isso com a legislação. A legislação ela tem que ser olhada e encarada com muito cuidado, com muita seriedade. Eu nunca disse, nunca afirmei que esses atos foram terroristas. Eu sempre afirmei que esses atos foram antidemocráticos. Visavam a queda, sim, do regime democrático. Visavam a invalidação, sim, de uma eleição. Certo? Mas não havia o objetivo de colocar, olha, o terrorismo consiste, eu quero só repetir, na prática de atos previstos por razões de xenofobia, não foi o caso. Discriminação, não foi o caso. Preconceito de raça, cor, etnia ou religião, não foi o caso. Quando cometidos com a finalidade de provocar terror social generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, paz pública e incolumidade pública. Tá, foram expostas à paz pública, foram, mas foi com esta finalidade? Foi com esse motivo? Não foi. Então nós não podemos chamar isso de terrorismo. Sim. É isso, acho que sabe, eu concordo com a Samantha, acho que a gente tem o viés da gente trabalhar no direito faz com que a gente fique muito cauteloso com esse tipo de situação. O que eu quero dizer para o nosso telespectador é o seguinte:
existe o crime, né? Mas não é o crime que as pessoas podem querer que exista. Nós precisamos ter alterações legislativas. E acho que não é o caso também de ter alteração legislativa. Nós estamos indo bem. Eu acredito até que não foi essa a tipificação que se colocou para os 100 primeiros réus. Não, em nenhum momento a denúncia fala em terrorismo. Corretamente. Pronto. Isso está pacificado. Eu quero perguntar para a Samantha agora, o Tardelli só tem 1 minuto e meio daqui para frente. Quero perguntar para a Samantha o seguinte, uma coisa muito singela, tá, Samantha, que pode passar para a cabeça do nosso telespectador. Quem chama esses criminosos, e eu posso falar criminosos porque a gente sabe que houve um crime. Sim. Quem chama os criminosos de terrorista está cometendo algum crime? Poderíamos dizer que está imputando uma conduta criminosa a alguém, isso poderia ser calúnia, mas está falando de uma maneira genérica? Eu entendo que não, né? Eu acho que a tipificação equivocada, eu acho que o Tardelli colocou muito bem, que num sentido muito abrangente, social, poderia ser terrorista. No sentido jurídico, não, porque não se encaixa no âmbito da legislação penal. E essa foi uma cautela dessa lei de colocar especificamente quais seriam os casos efetivamente de terrorismo, contra a xenofobia, discriminação, porque se tinha um receio muito grande de que as condutas do MST pudessem ser classificadas como terrorismo. Daí a razão da lei ter sido tão específica nesse sentido, porque havia um receio de determinados grupos no Congresso Nacional de que as condutas do MST pudessem ser consideradas terrorismo, e por isso que a lei é bastante exemplificativa no sentido de estabelecer xenofobia, discriminação, preconceito de raça ou cor. A questão de falar que eles são terroristas é mais num sentido popular, social, do que efetivamente jurídico. Mas a gente sabe também que calúnia é imputar injustamente crime a alguém que não cometeu. E crime de terrorismo, essas pessoas Sim. efetivamente não cometeram. É claro que esse julgamento, que esse processo é um processo muito diferente de tudo que a gente já viu juridicamente. Até porque o Supremo Tribunal Federal tomou parte dessa competência, não é? O ministro Alexandre de Moraes usa um dispositivo do regimento interno dizendo que o Supremo é competente, porque o que diz esse dispositivo? Tudo que acontecer na sede do Supremo Tribunal Federal, a competência do Supremo. Sim. A gente pode questionar que muitos, né, desses réus que estão sendo julgados poderiam ser julgados no âmbito até mesmo da Justiça Federal. Aliás, há um pedido dos defensores públicos dizendo que muitas dessas pessoas que estão sendo acusadas por crimes de menor potencial ofensivo, que esse processo deveria ir para a Justiça Federal, até para que tivesse um julgamento mais célere. Porque a gente sabe que o Supremo tem aí indiciados mais de 1.300 pessoas, e o Supremo vai iniciar, né, o recebimento da denúncia com 100 pessoas. É muita gente, com advogados diferentes, não é? E a gente tem que tomar um cuidado. As condutas no âmbito penal, ela tem que se descrever para cada um a conduta que ele fez, as circunstâncias que ele exerceu esse ato de maneira individualizada, até porque a nossa Constituição estabelece a individualização da pena, a individualização da conduta, ou seja, eu só posso responder por aquilo que efetivamente eu cometi, não o que a Luciana cometeu. E eu não sei se nesse prazo que foi estabelecido pelo recebimento da denúncia, se todas essas denúncias vão ser recebidas, se cada uma efetivamente faz essa individualização, porque a defesa vai bater nisso, que se não for individualizado, é um requisito formal. Essa denúncia não pode ser recebida. Não dá para o Supremo usar Ctrl+C e Ctrl+V. Ou seja, tem que ser para cada denúncia todo o tipo penal bem descrito e estabelecido. Requisito formal. Né? Muito bem, você me deixou 14 segundos e eu já estou passando mal aqui, porque eu tenho pelo menos 2 perguntas que eu preciso fazer. Uma é, se não é terrorismo, quais crimes, Samantha, não sei que você consegue falar em 13 segundos, mas quais crimes poderiam ser aí tipificados nesse caso? Olha, tem o tipo penal do atentado violento digamos assim, da abolição do Estado Democrático de Direito, do próprio golpe de Estado, que é uma legislação recente, que é a Lei 14.191 de 2021, portanto, esses crimes estão evidentes, a própria depredação do patrimônio público, a associação criminosa, porque existia um liame, né, um vínculo entre essas pessoas, então eles vão responder por diversas dessas condutas. Então, a abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa, por que a gente fala tentativa de golpe de Estado? Sim. Porque quando o golpe de Estado dá certo, ele já não é mais uma tentativa, ele já é o novo poder. Então isso vai ter que estar
efetivamente discriminado na denúncia de cada um deles. O seu cronômetro já zerou há 1 minuto mais ou menos atrás e claro que você é acusada aqui de cair para o seu lado mais uma vez, mas não é, gente, eu só queria entender o que ela precisava dizer. E agora, a minha última pergunta para o Tardelli, que tem 1 minuto e meio, Tardelli, afinal de contas, há chances de toda essa confusão, esse crime, e a gente não vê a punição, porque eu acho que isso tocou muito assim no brasileiro. O brasileiro precisa ver essa punição exemplar para que isso não se repita. Então, há chances de não acontecer uma punição? Eu acho que nós estamos diante de um processo, a gente não tem repertório de um processo com 100 réus. A gente não sabe como que isso vai se desenrolar. São 100 advogados, são 800 testemunhas, são mais 100 interrogatórios, são 900 oitivas, fora aquelas que o Ministério Público Federal rolou, que eu não sei quantas foram, mas deve ter sido também num número bastante razoável. Nós vamos chegar aí perto de 1.000 pessoas a serem ouvidas. A possibilidade de 1.000 pessoas que não serão uma não vai ser localizada, a outra vai ser substituída. Esse processo criminal, para mim, vai ser a antessala do inferno. Eu acho que tudo nele pode acontecer, inclusive nada. Porque talvez tivéssemos com menos réus, menos pessoas no polo passivo, e as coisas pudessem ter uma concretização melhor. Tal como nós fizemos 100 réus, 100 advogados, 100 possibilidades de defesas diferentes, 100 individualizações de condutas, né? Não dá para dizer o seguinte, olha, essa turma aqui, do A ao F, cometeu isso, a turma do G ao L cometeu... Nós temos que ir de 1 por 1. E nós temos que justificar também a necessidade de manter a prisão de 1 por 1. Esse processo corre o risco de se tornar interminável. Acabou o seu tempo e é assim, dessa forma chocante que a gente termina a edição do Grande Debate de hoje. Eu fico muito feliz de estar aqui com o Roberto Tardelli e a Samantha Meyer, que entendem muito juridicamente desse processo, a ponto de nos jogar esse balde de água fria no final do programa, dizendo que tudo pode acontecer, inclusive nada. É isso, amanhã tem mais. Você fica agora com a 3ª edição do CNN Mercado com Fernando Nakagal e, na sequência, o 360 com a Daniela Lima. CNN, você por dentro de tudo. Tchau, bom início de semana.